Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula. Vamos continuar falando sobre o descritor 17, que ele trata sobre a localização de números racionais na reta numérica, né? O item 4, ele diz o seguinte: observe o quadro a seguir. Aí tem aqui os pontos M, N, P e Q com seu respectivo valor: 2,22, 2,197, 2,3, 2,0798. O que é que pede na questão? Pede para você assinalar a alternativa que apresenta a reta numérica cuja representação dos números especificados no quadro está correta. Então, quer que você organize essas informações que estão aqui na tabela na reta numérica. Escrever em ordem crescente. Então, qual dessas quatro retas aqui, né, está organizado os números corretamente, tá certo? Então é isso que você vai ter que fazer, tá? Então vamos organizar aqui as informações do quadro. O que é que eu sugiro aqui para vocês? Para vocês verificarem quais dos números são maiores ou menores, né? Observe que aqui está representado com alguns tem casas decimais mais do que os outros, né? Mas o fato de ter mais casas decimais não significa que ele é maior do que o outro, né? Então, para você perceber quando que um número racional é maior do que o outro, eu sugiro que você escreva todos eles com o mesmo número de casas decimais, né? Então, aqui, ó, como aqui tem 4 casas decimais, vamos deixar todos com 4 casas decimais. Então, aqui eu vou pegar o M aqui, olha. Vamos colocar ele aqui com 4 casas decimais. 2,22, né? Para eu colocar em 4 casas decimais aqui, olha, eu acrescento 2 zeros, né? Zeros depois aqui da vírgula, eles não têm a obrigação de aparecer. Então, aqui depois da vírgula, você pode escrever infinitos zeros, né? Desde que não esteja um outro algarismo depois dele, que vai continuar com o mesmo valor, apenas o 2,22, tá bom? Aqui eu tenho 2,197, né? E aí, para me deixar com casas decimais aqui, ó, eu acrescento mais um algarismo, tá bom? Aqui eu tenho, ó, 2,3, né? E aí, para me deixar com 4 casas decimais, tá bom? E finalmente aqui eu tenho o algarismo com as 4 casas decimais, né? Que é o 2,0798. Então, pessoal, para você verificar qual é o maior e qual é o menor, você vai verificar, como aqui as unidades é a mesma, ó, todas são 2 unidades, agora você vai observar aqui a sequência, certo? Os décimos são os que têm maiores valores aqui, ó. Então aqui já dá de perceber o seguinte, que o maior número vai ser quem, ó? O 2,3. Até esse, eu só complementei aqui com as 4 casas decimais para você verificar, ó, que ele vai ficar 3.000, certo? Então o 2,3 aqui é o maior deles, certo? Depois vem quem, ó? O 2,22, ó, que ele equivale, ó, com 4 casas decimais a 2.200, viu? Depois vem quem? O 1,197, que com 4 casas decimais 1.997, né? E o menor de todos, o 2,07, tá certo? Ó, então, bastava observar aqui os décimos para você perceber qual era o maior deles, não importando aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3 décimos, aqui eu tenho 2 décimos, 1 décimo, e aqui eu não tenho nenhum, certo? Então, basta verificar os décimos para saber qual é o menor e qual é o maior, tá certo? Sendo assim, ó, esse é o menor, né? Certo? É o que vai estar mais à esquerda, certo? Depois vem esse e por último esse. Esse aqui é o maior de todos. Então, olha, se a gente fosse escrever numa reta numérica esses valores, né? Deixa eu botar eles aqui mais para cima um pouquinho. Eu teria aqui quem? Aqui seria o 2,0798, né?
O próximo seria o 2,1970, né? Certo? O próximo seria o 2,22, que é isso aqui. E por último, o 2,3. Tá certo? Então a sequência correta é essa aqui. Vamos ver qual das retas numéricas corresponde. Então nós temos aqui. Se fizermos um comparativo com essa que nós determinamos, né? Você vai perceber que a alternativa correta vai ser a letra D, né? Que tem a sequência correta. Tá bem? Então, portanto, a alternativa correta, letra D. Próximo item, pessoal. O próximo item, ele diz o seguinte. Observe a reta a seguir, né? Aí nós temos aqui a reta, certo? 0, alguns pontos sem numeração, 3 quartos, 1, 2 e 2,5, né? Nesta reta, a letra X, o X aqui, corresponde ao número. Aí temos aqui as opções, ó, 7 quartos, 3 quintos, 5 terços ou 4 sétimos. O que eu sugiro para vocês, pessoal, responder essa questão? Tem vários caminhos, mas vamos nos atentar ao seguinte. Pegar aqui as unidades. Percebam aqui, olha, que as unidades está dividida em um mesmo número de intervalos, ó. 1, 2, 3, 4. Aí depois você tem, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, esses intervalos aqui são iguais, tá? Por que eu estou fazendo isso? Ó, porque aqui eu tenho, ó, 3 quartos, né? E logo em seguida eu tenho 1 inteiro, tá? Se aqui eu tenho 3 quartos e logo em seguida eu tenho aqui 1 inteiro, isso significa que eu adicionei, ó, eu adicionei 1 quarto aqui, ó. Que aí eu vou ter, ó, se eu adicionei 1 quarto, né? Se eu pegar aqui, ó, 3 quartos mais 1 quarto, né? Isso vai ser igual. Como os denominadores são iguais, você conserva o denominador e adiciona apenas os numeradores, ó. Então, 3 mais 1, 4. Aí você vai ficar com 4 quartos. Então, aqui você tem uma fração aparente, que é quando o numerador é igual ao denominador. Se você promover a divisão, ó, 4 dividido por 4 dá 1. Que é exatamente esse valor aqui, ó, o 1. Ok? Então, o que foi que aconteceu? Qual é a medida desse intervalo? 1 quarto. Tá certo? Então, e como os intervalos são iguais, para a esquerda você vai subtrair 1 quarto e para a direita você vai adicionar 1 quarto. Beleza? Então, aqui, como eu sei que aqui é 1 quarto, ó, 0 mais 1 quarto, aqui eu vou ter 1 quarto. Mais 1 quarto eu vou ter 2 quartos, né? E mais 1 quarto, o 3 quartos aqui. E depois mais 1 quarto, 1 inteiro. Aqui eu vou ter um 1 inteiro, né? Mais 1 quarto. Né? Nesse outro eu vou ter o inteiro, que é esse 1 aqui, né? Mais o quê? Mais 2 quartos. Aqui que são as frações impróprias, não é isso? E finalmente, ó, adicionando aqui 1 quarto, eu vou ter o 1 inteiro, né? Mais 3 quartos. Bom, então você pode usar essa ideia aqui, ó. A parte inteira, que é essa aqui, e a quantidade de quartos que você foi adicionando. Então o x aqui, ó, vai ser 1 inteiro e 3 quartos. Você pegando esse 1 inteiro e 3 quartos aqui, ó, 1 inteiro mais 3 quartos, colocando ele na forma mesmo de fração, olha, qual é o procedimento? Você vai pegar a parte inteira, vai multiplicar pelo denominador e o resultado você soma com o numerador. Então, fica assim, ó, 1 vezes 4 é 4, mais 3, 7. Então, aqui você vai ter o numerador. E depois basta conservar o denominador, ó, que é 4. Então, ó, a solução aqui, olha, esse 1 inteiro mais 3 quartos corresponde a 7 quartos. Tá bom? Então, a alternativa correta
vai ser a letra A. Esse é o caminho, um dos caminhos. Qual era o outro caminho que você poderia ter seguido? Que esse aqui eu tinha 3 quartos, mais 1 quarto, ó, vai dar o quê? Ó? 4 quartos, certo? Quando eu adicionasse mais 1 quarto, eu ia ficar com 5 quartos, né? Mais 1 quarto, eu ia ficar com 6 quartos. E quando eu adicionasse mais 1 quarto, eu ia ficar com os 7 quartos, que é a solução da questão, tá bom? Então, bastava ir adicionando aqui, olha, que você também chegaria nos 7 quartos. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Se essa atividade lhe ajudou e você acha que pode ajudar um outro colega, compartilha. Tá bom? Um abraço e até.